Salve, salve. E aí, como é que vocês estão? Bom, como eu já disse na aula online, vamos começar agora a matéria do terceiro trimestre. A gente vai entrar no conceito de linhas. Mas antes de a gente entrar no conceito de linhas, a gente já tinha conversado um pouquinho na aula online, vamos falar de segmentos consecutivos. O que são segmentos consecutivos? São dois segmentos que possuem uma extremidade em comum. Bom, eu já tinha feito alguns desenhos, mas agora eu vou colocar aqui mais bonitinho para vocês. Aqui eu tenho dois segmentos, né? O segmento AB e o segmento AC, certo? E por que eles são consecutivos? Porque eles têm uma extremidade comum, que é o A, né? Ó, tá vendo? O AB, o AC, o A em comum os dois. Isso também pode ser mostrado aqui, né? Ó, AB e BC são consecutivos. Esses dois elementos que a gente colocou aqui, esses dois segmentos, são não colineares. Lembra que a gente já falou na aula que era um segmento colinear ou não colinear? Colinear é que está na mesma linha, tá vendo? Ó, são segmentos que estão na mesma linha, tá vendo? Segmento DE e EF, certo? Eles são segmentos consecutivos e colineares. Aqui, eles não estão na mesma linha, certo? Ó, tá vendo que eu não consigo traçar uma linha aqui entre eles, uma reta. Então, esses aqui são segmentos não colineares. A gente já conversou um pouquinho, então acho que vai ficar fácil de vocês entenderem por aqui também. Daí, sabendo disso, agora a gente pode entrar no conceito de linha, tá? No caso, linha poligonal. O que é uma linha poligonal? São dois ou mais segmentos consecutivos e coplanares. O que era coplanar? Falei que era estar no mesmo plano. Para ser uma linha, ela tem que obrigatoriamente não pode se cruzar e não faz curva. Isso também a gente discutiu lá. E aí, eu tenho dois tipos de linha poligonal, a aberta e a fechada. Isso também a gente já discutiu e pela imagem a gente consegue ver que é bem facinho de definir cada um. Tá bom, mas para que isso serve? Qual é a parte importante? Bom, para podermos falar dos polígonos. O que são polígonos? Bom, polígono é a união entre uma linha poligonal fechada e a região por ela delimitada. Bom, aqui eu dei um exemplo básico de um polígono, certo? E aí a gente também falou dos dois tipos de polígonos que a gente tem, os polígonos côncavos e os convexos. Qual foi a dica que eu dei para vocês dos polígonos côncavos? É que dá a impressão de que eles são amassados, né? Que ele tem um vértice para dentro. E os polígonos convexos, não, né? Tem todos os vértices para fora. Ah, mas o que era vértice mesmo? Bom, aí que vai chegar na parte interessante. A gente fala dos elementos básicos de um polígono. Quais são os elementos básicos de um polígono? Bom, é o vértice, que a gente pode chamar que é a ponta, né? Mas é a união de dois lados. Que daí a gente também já pode falar o que é um lado? É a união de dois vértices. Então a gente pode falar de duas formas diferentes. Mas a gente já sabe, já tem uma breve noção de geometria. Então isso aqui não vai ser muito difícil. O que mais que eu tenho de interessante dentro de um polígono? Eu tenho a diagonal. O que é a diagonal? É a união de dois vértices não consecutivos. Também falei para vocês o que era a questão do consecutivo, né? E se eu ligar dois vértices consecutivos, eu tenho um lado. Se eu ligar vértices não consecutivos, eu tenho diagonais. E aí, o que mais eu tenho? Agora eu tenho a questão angular, que eu tenho o ângulo interno, que está na parte de dentro do polígono, e o ângulo externo, que está na parte de fora, tá? Então, o mesmo número de ângulos internos é o mesmo número de ângulos externos de um polígono. E o mesmo número de lados de um polígono é o mesmo número de ângulos de um polígono. E o que mais que a gente também discutiu? Que a somatória do ângulo interno com o ângulo externo dá 180 graus. Mas isso aqui a gente vai deixar para o ano que vem, ou mais para o fim da matéria. O que mais que eu tenho de básico de um polígono é a nomenclatura. Quando vocês pegarem a apostila, vai estar lá na página 12 uma tabelinha bonitinha com os nomes dos polígonos. Eu não coloquei todos aqui para não ficar muito cheio de informação, se bem que já ficou, né? Mas qual que é o interessante? A gente lembrar das nomenclaturas e vocês já vão saber, na verdade, né? Vocês já ouviram falar desses nomes nos anos anteriores, então é bem tranquilo, né? Um polígono de 3 lados é chamado de triângulo. Um polígono de 4 lados, quadrilátero. Um polígono de 5 lados, pentágono. Um polígono de 6 lados, hexágono. Aí vai entrando, né? No penta, hexa, hepta, octa, assim vai. Aí quais são os diferentes, né? Que pode ser que você tenha dificuldade. A partir do 10. Aí no 10 é o decágono, certo? Aí depois o 11 é um decágono. O 12 é do decágono. O 13 é tridecágono. Aí se você ver, ó, vai repetindo, ó, 3, 4, 5, 6. E vai ficar exatamente, ó, tridecágono, quadridecágono, pentadecágono, hexadecágono. Até qual número que vai ter esse padrão? Até o 19. Porque no 20, o 20 é chamado de icoságono. Um polígono de 20 lados tem esse nome específico de icoságono. Então guarde isso aqui que você vai ser cobrado o resto da vida na parte de geometria, certo? E a partir do 21, ele não tem mais nome específico.
Então aí eu falo, um polígono com 21 lados é chamado de polígono de 21 lados. Isso para infinito e além. Se eu chegar e falar, eu quero saber o nome de um polígono de 387 lados. Esse polígono tem o nome de polígono de 387 lados. Maravilha? Então essa é a introdução da matéria de hoje. Bem tranquilinho, né? A gente não vai fazer muita conta, é mais teórico, só que vocês têm que guardar isso para o nosso desenvolvimento da geometria ao longo dos anos. Maravilha? Então é isso.